Mas sabe o que é? A gestão, ela sustenta. Mas a gestão sozinha, ela não leva a empresa. Empresas que crescem desorganizadas são empresas que têm alta capacidade de trazer e satisfazer clientes. Eu acho que tudo começa de vocês virarem o drive, principalmente ela, de que você não é mais funcionário, que você é dona. Quem é o meu cliente? Muitas empresas se perdem querendo atender todo mundo. Todo mundo é muita gente. Eu sempre repito esse dado. Porque as pessoas romantizam muito que a empresa grande ela é mais fácil. Só que quanto mais você vai crescendo, vai se tornando mais difícil operar um negócio. Fala empresário, fala empresária, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pode Bater Meta, o único podcast do Brasil com consultorias ao vivo. Eu sou Marcos Freitas, CEO da CJP Evolução Empresarial, a maior empresa de consultoria do Brasil. E eu sou Natália Simoni, CEO do Elite Empresarial, o maior programa de evolução empresarial do país, que conta com consultoria, treinamento, dados e networking. E hoje nós estamos recebendo aqui o Jorge e a Roberta, e eu gostaria que vocês se apresentassem, de onde vêm, o que vocês trabalham, o que vocês fazem. Vou deixar a Roberta começar. Bom, meu nome é Roberta, sou paulistana, nascida, criada em São Paulo. Sou dona da Link Partner junto com o Jorge, meu sócio. Nós temos a empresa recente, né? Ela vai fazer 3 anos esse ano. E a Link Partner ela é uma empresa de comércio exterior, de logística internacional, desembaraço aduaneiro e consultoria aduaneira, né? A gente está abrindo esse novo braço dentro do grupo de consultoria aduaneira. Tenho 20 anos, mais de 20 anos na área, né? Na verdade, trabalhei muitos anos em uma outra empresa e tem 3 anos que a gente decidiu iniciar a nossa empresa, né? E sou diretora comercial da empresa, fico na parte de vendas e tenho 2 filhos lindos, inclusive. E a gente está aqui por um convite de uma pessoa que nos indicou muito bem vocês, né? Participou do treinamento, não fechou a consultoria. E a gente está em busca de crescer organizado, né? A gente quer que a nossa empresa é jovem, então não é algo para remediar, e sim para a gente poder preservar, né, o crescimento da empresa sadio, saudável e organizado. Perfeito. Só um corte aqui. Tá pegando áudio 100%, né? Tem feedback, tudo, tá ok. Tá ok. Tá ok. Hoje bem só pra essa pessoa um pouco mais quando for falar, tá? Não, então bota aqui, acho que tá alto pra ela. Dela aqui, ó. Tá bom. Fica mais direcional. Então vamos lá. Bom, eu sou o Jorge da Hora. Sou, junto com a Roberta aí, fundador da Link Partner, né? Nós resolvemos montar a Link Partner depois de uma longa jornada. Trabalhávamos juntos em uma outra empresa. E aí, depois de 17 anos, nós resolvemos montar a nossa própria empresa, né? Nessa empresa, eu tinha já fui diretor financeiro, depois fui diretor operacional. Era a mesma empresa? Na mesma empresa que nós trabalhávamos. O Roberto cuidava da parte comercial. Vocês conheceram lá? Nos conhecemos lá. Legal. Que legal. Fomos lá, fomos casados durante um bom tempo. Hoje nós somos separados, somos divorciados, mas temos 2 filhos lindos e a gente conseguiu, graças a Deus, separar bem a nossa jornada de pai, mãe, marido, esposa. Peraí, deixa eu só assim um parênteses aqui. Peraí. Olha o nível da maturidade. Ficaram casados quanto tempo? 14 anos. Vocês ficaram, preste atenção aqui, 14 anos casados, têm 2 filhos, trabalhavam juntos na mesma empresa, são sócios há 3 anos e estão amigos assim, conta mais aí. Vocês decidiram ser sócios já divorciados? Não. Ah, Nós começamos a empresa juntos e durante esse período nós resolvemos que não dava mais certo para termos uma relação entre marido e mulher, mas temos uma ótima relação entre sócios e temos uma ótima relação de pai e mãe, né? Tu acha que a empresa atrapalhou a relação do casal? eu acho que não. Não.
Eu acho que não, porque vou cortar um pouquinho, porque na empresa anterior, acho que eu tinha menos tempo do que eu tenho hoje com a minha empresa. Então, eu percebo que hoje nós nos dávamos mais um para o outro do que quando nós trabalhávamos em uma outra empresa. Legal, parabéns. Os filhos agradecem, Ah, né? Os filhos agradecem. Não é fácil, né? Não é aquela. Não são flores só, mas de fato a maturidade tem que. tem que reinar. Tem. Tem que ser bem maduro para a gente poder separar, né? Afinal de contas, nós temos 3 filhos. São 2 e a empresa. E com Exatamente. certeza, filho, a empresa é um filho. Concordo. Gênero, número e grau. E é um pouco, filho né? e é o que mais dá trabalho, né? Na verdade, quando eu estava grávida da minha segunda filha, que ela também é nova, ela tem 3 anos e a empresa vai fazer 3 anos. Ou seja, eu estava grávida e a gente decidiu montar a nossa empresa, eu já quase tendo, né, a Maia. E aí a gente tocou, então ela fez 3 anos em maio, a empresa vai fazer em dezembro. Que bacana. Tudo muito junto, assim, né? Uma loucura, né? Loucura. Né, eu comecei a sair primeiro, né, da empresa anterior, e aí ainda não era algo muito certo para a Roberta entrar, né? A nossa ideia era que primeiro vamos estruturar, vamos ver como que a coisa vai andar para saber se cabe realmente a Roberta sair, até porque são 2 fontes de renda que nós estávamos ali abrindo mão para que nós buscássemos uma empresa única, né, para nós dois. Então eu trabalhei, fiquei lá uns 3, 4 meses ralando sozinho, até que tinha uma outra pessoa na ocasião, uma outra sócia. E aí foi quando a Roberta tomou a iniciativa de falar, não, eu vou também com vocês, vou no barco, vamos 3, remar. E graças a Deus deu super certo, a outra pessoa acabou saindo da sociedade, né? Nós convidamos outras 2 pessoas que faziam parte do nosso projeto. A gente estruturou a empresa com pessoas chaves para cada área. Convidamos 3 pessoas para fazerem parte disso, né? E essas pessoas estão com a gente até hoje, graças a Deus, cada um na sua área. E hoje a empresa começou há 3 anos com nós 3, né? Porque tinha uma outra pessoa, hoje nós somos 12 pessoas. Então a empresa teve um crescimento bacana, assim, aos nossos olhos. Financeiramente também, a empresa é uma empresa bem sustentável, com os pés no chão. Conseguimos, né, juntos ter essa capacidade de adquirir mais conhecimento do que a gente já tinha e também trazer pessoas gabaritadas para fazerem parte do nosso quadro. Eu gostei de uma coisa que você falou, Roberto, que a gente quer crescer sustentável, né? Quer crescer com gestão. O Brasil tem 25 milhões de CNPJs, 97,5% são micro e pequenas empresas. Eu sempre repito esse dado, porque as pessoas romantizam muito que a empresa grande ela é mais fácil. Só que quanto mais você vai crescendo, vai se tornando mais difícil operar um negócio. E quanto menos profissional eu for, mais difícil. Vocês viveram uma transição que eu vivi lá atrás. Passou um filme quando eles falaram. Que eu queria saber de vocês. Vocês achavam que ter empresa ia ser mais fácil ou mais difícil que o que tem sido? Na visão do executivo, de quando era funcionário. Eu já achava que seria mais fácil. Porque eu vivia uma situação onde eu era um sócio minoritário da empresa, mas eu me via e as pessoas da empresa me viam muito como o dono da empresa, né? Então, qualquer pepino que acontecesse... Tu já tinha um papel de dono, né? Tinha o papel de dono. Entendi. Então, para mim, o que estava faltando, e eu buscava isso dentro daquela própria empresa, né? Eu buscava ter o meu espaço lá dentro. E como eu vi que não ia ter muito espaço, então eu resolvi, né? Eu falei, não, para mim não dá. Vou criar minha história. Vou criar minha história. E aí passei 2 anos amadurecendo essa ideia, amadurecendo, até que chegou a hora que eu falei, não. E foi dito e feito. Hoje eu percebo que, assim, trabalho pra caramba, não tenho... né, o nosso trabalho exige que seja 24/7. Então, a gente não tem final de semana, não tem noite. Se um cliente ligar, a gente tem que atender, né? Importação, exportação, não para. Não tem hora nem dia. Não tem hora nem dia. Mas, assim, hoje você trabalha pra você,
para o seu negócio, você consegue enxergar e você consegue colocar as suas ideias no negócio, diferente de quando você é cobrado por tal, mas você não pode pôr as suas ideias, né? Legal. E para você, Roberto? Mim, eu confesso que é um pouco delicado, né? Porque eu sempre fui empregada, né? Gerenciei durante um tempo o departamento comercial, dentro daquilo que o Jorge acabou de falar. Era uma gerência só para nome, que eu realmente não podia gerenciar de fato, né? Ela não dava para mim a liberdade para que eu tomasse decisões, enfim. Então era uma gerência mais para coletar dados e ser meio processo. Exatamente, né? E não tinha processos, né? Essa é a questão também. Então, para mim, como eu não era diretora, eu nunca liderei a empresa como um todo, eu me sinto, às vezes, meio desconfortável em relação a muita coisa que hoje eu tenho que tomar decisões, enfim, até a gente acaba conversando bastante e eu falo muito para ele que eu sinto ele muito mais tranquilo e confortável do que eu, sabe? Eu fico o tempo todo achando que primeiro que eu sou do comercial, então o tempo todo eu acho que tem que entrar cliente, porque a minha vida sempre foi assim. Tu só tinha essa preocupação, né? Eu só tinha essa preocupação. E aí, quando eu olho que eu tenho pessoas abaixo de mim, além das que são do meu departamento, como era lá, mas eu tenho outras pessoas também, né? Querendo ou não, eles me veem como dona. Que eu sou, né? Eu sou, mas assim, o Jorge, ele é o diretor operacional e financeiro, então ele meio que, a gente distribui, né, as atribuições, enfim, mas de qualquer maneira, eu fico ainda meio patinando nas situações, do tipo, equilibrando os pratos e consigo, mas eu fico exausta, porque eu fico sempre naquela... E o comercial? Cadê que não tá entrando venda? Sabe? Eu sempre fico com a minha cabeça no comercial, cadê que tá entrando vendas? E o Jorge já tem a visão financeira do negócio. Então, ele vê que a empresa está saudável, óbvio que a gente precisa trazer mais processo, mais clientes, tudo mais, mas ele é um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque ele já tinha a gestão de um negócio na mão, ele participava de tudo, né? Ele tinha a visão do todo. E eu não. Então, hoje eu acabo ficando, sabe, meio desesperada a troco de nada. E às vezes a gente acaba até brigando, porque eu falo, pô, não é possível que você é muito tranquilo. E eu fico assim, nesse acelero, e eu preciso realmente entender. E eu acho que a questão da consultoria nesse momento para nós é importante. Primeiro, porque eu me sinto mais tranquila. Saber que a gente é novo ainda. Porque eu olho para algumas empresas e falo, gente, não é possível, que tem 30 anos de empresa. E essa bagunça. Acredite. Acredito. É possível. A gente tá falando hoje de uma empresa, eu não posso dar muito spoiler, muita gente me conhece, mas uma empresa muito, muito, muito grande. A gente começou a fazer um trabalho e a gente disse, cara, Deus tem os seus escolhidos. Sim. Mas sabe o que é? A gestão, ela sustenta, mas a gestão sozinha, ela não leva a empresa. Empresas que crescem desorganizadas são empresas que têm alta capacidade de trazer e satisfazer clientes. Isso. Então, ela tem uma capacidade absurda de trazer cliente para dentro é uma bagunça, mas eles se matam ali e dão um jeito de entregar. E aí, a que preço, né? A que preço? É Isso pesado. Isso trava crescimento. Aí, falando da empresa de vocês, vamos começar aqui o processo de consultoria. Eu sempre digo que quando eu vou fazer um planejamento estratégico, eu já faço isso há quase 20 anos, a gente começa da primeira pergunta, que é: para onde vocês querem levar a empresa? Qual é a visão de futuro para Link Partner nos próximos 5 anos? A mais clara. Onde é que a gente atua? Qual o nosso porte? O nosso cliente? Esquece hoje. Esquece problemas de hoje, esquece o tamanho de hoje, esquece tudo que vocês têm hoje, mas se projetem 5 anos para frente. Aonde a empresa de vocês quer chegar? Nossa ideia é que hoje a nossa empresa é uma empresa de pequeno porte, né? Diante do nosso segmento. Existem aí umas 5 ou 6 empresas que são gigantescas nesse nosso negócio, que são multinacionais, enfim. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é personalizar o nosso atendimento. Tu quer ser mais boutique mesmo. Poucos clientes, bem rentáveis. Exatamente. Qualidade no nosso atendimento. Como eu disse, nós buscamos pessoas para que fizessem parte da nossa empresa, pessoas de gabaritadas, que custam caro, mas que fazem parte do nosso processo.
Então, a gente sabe que existem outras empresas no mercado tão novas quanto a gente, né? Com outras mais velhas, enfim, mas que não tem a mesma capacidade de Técnica, né? técnica e de oferecer um trabalho onde você pode entregar e falar, vou descansar ou vou realmente vender o meu produto, porque meu produto vai chegar Tu faz de ponta a de ponta? ponta a ponta. Então, por exemplo, eu sou uma distribuidora de chinelos e eu quero desenvolver uma marca própria e importar da China chinelos. Tu faz desde me apresentar ao fornecedor ou tu faz a parte logística? Hoje nós estamos desenvolvendo essa parte de oferecer a apresentação do fornecedor, né? Hoje o nosso core business principal é fazer a logística A internacional. logística, do Desembaraçando ponto para preço. ponto. Do ponto até o meu estoque. Do porto até... Não, pode ser do próprio, da fábrica, Da fábrica até o meu estoque. até o seu estoque, até a sua Ok. fábrica. Isso aqui tu resolve para mim, desembaraço. Exato. Esse é o nosso core business, mas a gente está desenvolvendo um braço, que é o que a Roberta falou, de desenvolver o fornecedor. Então, hoje nós já temos parceiros para isso. Mas tem muito mercado para isso. Tem muito. Isso é um mar azul. Porque e aí tu pode ter dois ganhos, né? Porque tu vai ter um ganho do teu cliente que te contrata e um ganho percentual das indústrias que tu consegue de lá. Então, são duas frentes que você consegue e muda teu jogo. Então, pegando um gancho nesse assunto, a minha visão para daqui 5 anos é que as pessoas que são os gestores lá, que hoje a gente não tem, a gente tem uma gestão só. E a gente precisa realmente organizar os processos e os indicadores, enfim, fazer o mapeamento realmente para poder colocar pessoas para gerir e a gente poder pensar nessas estratégias do mercado, onde o mercado está mais necessitando do nosso know-how, né? Então, assim, a gente acaba ficando muito dentro do processo, muito se preocupando com o dia a dia eu quero ir atrás de clientes de agenciamento, que é o frete internacional. Só que tem uma quantidade absurda de outras consultorias que a gente consegue prestar, mas a gente nunca olhou para isso. Porque na outra empresa, a gente não tinha essa possibilidade, liberdade, é verdade. Então, hoje, como Domus, né, o que eu cobro muito e falo muito com o Jorge, da gente sair da operação. Só que para a gente sair da operação, ainda não está organizado. Porque é muita responsabilidade o teu produto, responsabilidade. né? Uma continha errada ali. Contar que eu acho que ainda é um começo, né? 3 anos é muito... A gente tá começando a engatear, então o objetivo da contratação da CJP, da Elite, é justamente entrar nesse começo para que a gente cresça estruturado, né? Hoje, o que nós fizemos nos primeiros 3 anos? Nós criamos as nossas raízes. Então, hoje é uma empresa saudável financeiramente falando, não se deve nenhum centavo, é uma empresa muito organizada nessa parte. Nós criamos a nossa raiz, agora a gente precisa olhar um pouquinho para fora. Eu acho que tudo começa de vocês virarem o drive, principalmente ela, de que você não é mais funcionária, que você é dona. E ser dono é diferente. É diferente, você tem que olhar realmente o todo. Agora, se você é muito boa dentro do comercial, eu sugiro que você comece trazendo uma pessoa para te ajudar e você possa ensinar e replicar alguém ali. Para você poder criar novos canais. Então, não existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma fórmula mágica. Existe você estruturar, recebe a pessoa, vai passando todo o teu know-how e aí você pode... Essa área está funcionando, esse canal está funcionando, vai para outra e vai criando novos produtos. Porque se você for pensar, e aí eu sei como funciona a cabeça do comercial, em inúmeras possibilidades, inúmeros serviços que eu posso ofertar... Vou fazer eu perco o meu foco do que realmente tem que ser feito. O que realmente nós somos bons e onde é que a gente pode se posicionar. A CJP é uma empresa que dobra a cada ano. E os meus maiores momentos de crescimento foi quando eu reduzi mix. Exato. Porque tem hora que eu não tinha tanto braço para ofertar ali. Não tinha tanto braço para ofertar. Então, quando eu reduzi o que parece ser um passo para trás, eu ganhei mais sinergia, mais foco. Vocês fizeram a PN agora, turma 97. Tem nem 30 dias vocês estão com a gente, né? Vocês estão bebezinhos com a CJP ainda. E o APN ali é aquela explosão, né? Explode, mundo de possibilidades. Tudo que a gente pode melhorar dá o gás e o direcionamento que o empresário precisa. Onde vocês estão agora, que é o Elite, agora a gente vai para a sustentação.
Exato. Sustentação disso, né? Não é ser só a empolgação, mas ser a sustentação. Então, eu entendi que a visão de futuro da Link Partner é ser uma referência no seu mercado, nos próximos 5 anos, mas posicionado como uma boutique. Então, boutique é mais caro. Tá? Hoje já é isso que a gente oferece para os nossos clientes, né? O cliente sabe, se ele for comparar preço somente, não é com a gente. E tá tudo certo. Tudo bem. Tá tudo bem. Isso é posicionamento, o nome disso. O nome disso é posicionamento. Então, quando eu vou criar aqui uma estruturação de um negócio, eu tenho algumas empresas que a gente monta do zero, mas eu passo por 10 passos, 10 etapas. Primeira etapa é a cultura da minha empresa. Tá? Então, a cultura da minha empresa é o jeito da minha empresa de ser. Vocês aprenderam. É quem eu sou, para onde eu vou e como eu me comporto. Isso é clichê, mas eu queria que você que está assistindo colocasse isso na sua empresa, você tem escrito. O que é a sua empresa, para onde ela vai e como ela se comporta. As empresas não têm, principalmente as pequenas. Porque na pequena a empresa é o dono. Na pequena o dono faz tudo. A gente tem um cliente agora do Mato Grosso, renovou com a gente, é um cliente que fatura bilhões, e é um cara que sentou na mesma cadeira que vocês, que está no projeto de consultoria, porque ele entende que a empresa dele não pode ser ele. E ele teve uma sacada muito legal, ele trouxe um monte de gente para ser sócio e a empresa dele está crescendo no ritmo bem acima das outras. Porque tem uma cultura clara. E a cultura, turma, o primeiro passo é saber aonde a sua empresa quer chegar nos próximos 5 anos. E aí o cara que é muito operação, ele diz, meu Deus, olhar para os próximos 5 anos, eu não consigo nem saber se eu pago as contas do final do mês. E é isso que lasca. Porque toma as piores decisões no imediatismo. Desenhei minha cultura. Eu vou para um ponto que para mim é o mais importante de todos, depois da cultura. Quem é o meu cliente? Muitas empresas se perdem querendo atender todo mundo. Todo mundo é muita gente. Então vamos pensar assim, não cita nomes, para não crescer o olho da concorrência, mas quem é o cliente ideal? A gente está aqui em 2025, 2030, assim, cara, meu cliente ideal, ele tem esse porte, ele trabalha nesse segmento, porque existe uma diferença entre cliente ideal e o meu melhor cliente. Pode ser que o meu melhor cliente seja o meu cliente ideal? Pode. Mas pode ser que o meu cliente ideal seja diferente do meu melhor cliente. Hoje o cara é um cara que está me pagando, mas não é o cara que eu quero para o futuro. Então, primeira pergunta, quem é o teu cliente ideal? Então, nós temos alguns, eu ia até falar antes, né, de você entrar e falar algumas coisas, os clientes que entendem que nós somos uma empresa boutique, não tem o volume que a gente gostaria, né? Então, existem clientes que nos pagam bem, nos pagam à vista, não choram preço, só que eles não têm volume, não têm frequência, recorrência, não tem recorrência. Então, por mais que eles sejam um cliente ideal, eles não nos dão uma base, uma tranquilidade de saber, bom, esse cliente ficando aqui, tá tudo bem, a gente precisa de 10 desses, né? Então, o meu cliente ideal seria realmente uma empresa que não me esfola, porque hoje a gente, dentro desse mercado, é isso que a gente fala, né? Que nós somos realmente o cliente que quer tudo, mas ele nunca paga nada. E aí a gente fica naquela luta o tempo todo, inclusive depois do treinamento, a gente teve algumas conversas internas lá para dar uma cortada nesses clientes, porque a gente tem... Aquele cliente que só é bom para ele, né? Que só ele ganha. Só é bom para ele, né? E a gente teve até uns 3 ou 4 casos, assim, não de um cliente específico só, mas a gente, de lá para cá, a gente teve uma modificação de consciência mesmo. De cultura, né? Vamos dizer assim. É que não é só o faturamento, né? Quanto que deixa de margem, né? E o quanto ele nos dá de trabalho versus o quanto ele deixa de margem, de receita para vender empresa. E tem empresa que não entende isso e não demite cliente. Tem cliente que a gente tem que demitir. Tem que demitir. Aí o pessoal diz, não, tem que ser tudo do jeito do cliente. Não, tem que ser bom para todo mundo. Na verdade, a gente tem alguns clientes depois, né? A semana passada e essa, né? Na passada. A gente organizou alguns clientes que a gente sabe que a gente tem que demitir. Mas a gente ainda não pode. Entendo. Então, esse o que eu quero. Eu quero daqui 5 anos estar só com clientes que sejam parceiros. Porque nós temos clientes parceiros.
Quando eu decidi sair da empresa e abrir a minha, como o Jorge também, nós trouxemos aqueles que são parceiros, que eles pagam para a Roberta e eles sabem que eles podem fazer qualquer outra coisa enquanto a Roberta está fazendo aquilo que é o core business dela e o que ele precisa, né? Então é esse tipo de cliente, porque tem muito cliente que só quer ganhar. Hoje tu E tem é- quantos clientes ativos? Por volta de 40, 50. 40, O 50. desafio da Roberta é ela ter mais pessoas que ajam como ela para que o cliente confie não só nela, mas na empresa, né? E que quando tiver a assinatura da empresa seja sinônimo de qualidade. É, porque essa é outra crença da empresa pequena. É assim, não, o cliente só quer fechar se for com a gente. É. Isso é muito mais da tua cabeça do que do mercado. E assim, hoje eu tenho 70 pessoas aqui na CJP e tenho quase 60 em outra empresa. E quando eu comecei a CJP há quase 10 anos, o meu vendedor chegava e dizia, cara, o cliente só quer falar contigo. Só quer falar contigo. E eu disse assim, mas pra que eu tenho você então, amigo? É. Se ele só quer falar comigo. Então, esse não eu tive que dar. Mas voltando para o cliente, eu entendo que você tem hoje 2 tipos de clientes. Você tem um cliente que você vai investir, esse cara não tem fluxo, não tem volume ainda, mas é um cara que talvez topa pagar mais. E você tem um cara que já tem muito volume, é experiente e que ele já aperta mais aí. Quando eu vou definir o meu público, eu tenho que separar se eles têm diferença e se eu quero pegar. Então, hoje eu quero pegar todo cliente de logística. Hoje eu quero pegar clientes de logística que topem um plus, uma diferença. E aí, nessa definição de cliente, eu tenho que definir quem é o meu concorrente. Porque se eu escolher o concorrente errado, o meu posicionamento ele pode ir no caminho contrário da minha visão de futuro. Quem é que eu vou competir? Então pode ser que chegue para mim aqui uma proposta de eu estou com uma proposta da empresa tal. Eu falei, cara, desculpe, não é meu concorrente. Ele não entrega o que eu entrego. Não é o que você precisa, cliente. O que você precisa, esse concorrente não entrega. E está Então- escrito que vocês entregam em a proposta de valor de todos os diferenciais de vocês? Tá, e a primeira coisa quando nós visitamos ou buscamos um cliente, a primeira coisa que a gente vai falar e que a gente prega muito isso é a gente não quer um cliente, a gente quer um parceiro. Tudo bem. A gente não quer um cliente. Nós não queremos um cara que vai fazer um embarque uma vez e na próxima vez ele vai ficar cotando por conta de $30, de $20, ele vai querer ficar mudando, porque não é isso. Geralmente o mais chorão é o varejista, é a indústria, é o atacadista. A indústria. Indústria. Porque tem um volume muito maior. Ele quer ganhar no volume. O que acontece é a questão até do... A gente sabe qual cliente a gente quer, né? E o cliente sabe também o que a gente entrega. Mas eu que visito, né? O Jorge ele tem uma questão de clientes mais indicação. Então, talvez esse seja realmente o foco, né? Que eu peço indicações, obviamente, para os clientes, mas eu estou na área da prospecção também, que é o comercial. De você pegar, fazer um filtro das empresas, daquelas que você quer e você ligar. Às vezes liga no 0800, às vezes liga no PBX que só toca, às vezes liga no celular, enfim. É o comercial. O nosso comercial, ele é ativo, ele não é passivo. Então, eu fico nessa frente. Quando você fala desse tipo de cliente, ele tem um monte de concorrente como a gente ligando. Ele escolhe qual que ele quer atender, qual ele não quer atender, qual é a conversa, o approach do vendedor que está ligando para ele, se agrada e ele te atende. Bom, tirando essa questão, nós temos clientes que eu trouxe da minha carteira. Esse cliente, falando especificamente dessa indústria, ela sabe que eu entrego desde sempre. Eu devo ter 10 anos que eu estou dentro daquela empresa, mas ela pede e eu mando uma proposta para ela de $100. Eu tenho $100. Ela fala, então, mas eu preciso de 90 para eu fazer com você, sabendo que o nosso concorrente é diferente. Eu vou em reunião, ela fala para mim assim, olha, vocês são ótimos. Vocês é o que faz mais rápido a logística pra gente. O seu pessoal responde muito rápido, perfeito. No dia seguinte ela pede uma proposta e me esfola desse jeito. E aí eu já falei pro vendedor, porque essa lição que você falou para eu passar algumas contas para outras pessoas, eu já tenho feito faz tempo. Bom. Né? Então, esse tipo de cliente eu não consigo mais ficar no telefone com ele negociando. Já tem uma outra pessoa para fazer isso. E eu falei, semana passada para ele, eu falei, olha, chega.
Se a gente chega lá, na empresa dela, a gente faz reunião na frente do gerente, do diretor, e se aqueles rasgam elogios pra gente, mas no dia seguinte, eles nos igualam com o outro que demora para trazer a mercadoria deles, que não atende da mesma maneira, mas ainda assim eles pedem a mesma coisa. Então eu falei, a gente precisa começar com o valor. Tu garante o tempo de entrega? Tu consegue garantir? Não, não é porque tem muitas variáveis, né? Muitas A variáveis. variável indústria, porto, desembaraço aqui, Mas aduanês. por final, né, quando ela faz a análise do processo dela perante a todas os outros concorrentes, ela chega à conclusão de que o nosso é o mais rápido, que o nosso é o menos truncado, que o nosso é o mais fluido, né? E ainda assim, Cara, e tá tudo certo. Tem gente que não compra o iPhone porque não vê valor. Tá tudo bem. Tem gente que não vai no melhor restaurante porque não vê valor. Mas você precisa ter a clareza de quem é esse cliente que eu quero e ter mapeado. Então, no Brasil, tem quantos clientes com potencial de ser teu cliente? muitos. Muitos, né? Se tem, vamos colocar aqui 100 mil. Vamos colocar 100 mil aqui, 100 mil em preço. Tu tá pegando 43. 0 ponto alguma coisa, tá? 0,043 ou 0,43. Tem mercado. Tu tem nitidamente uma lista de todos os clientes que tu quer trabalhar? Eu quero esses clientes. Eu quero esses de São Paulo, eu quero esses de Fortaleza, eu quero. Tu tem essa clareza? Não. Pronto, então vamos lá. Esse é um ponto de definição de cliente, tu tem que ter essa clareza. É importante. Principalmente já que o teu trabalho é de prospecção, é um trabalho de busca ativa do cliente. Partindo do princípio que eu tenho uma lista desses clientes, beleza, eles estão aonde? Eu posso pegar numa estratégia comercial e definir, cara, eu tenho clientes no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, beleza. Eu posso ter um representante em cada região, eu posso atender por telefone essa turma, mas eu posso também buscar uma forma de regionalizar o meu comercial. Por que eu estou falando isso? Porque tu deve sentir que tem um ramo, tem um mercado que te aperta mais do que outro. Sim. Mais do que outro. Tu tem indícios. O teu melhor cliente hoje, ele está em qual cidade? Melhor cliente? Não sei, ou a região. A gente temos, assim, alguns melhores clientes, né? Então, nós temos um no Rio de Janeiro, um aqui em São Paulo e um em Salvador. Em Salvador. Então, eu tenho um mapa. A maior competição, tu tem em qual mercado? Aqui. Aqui. São Paulo é São Paulo, né? São Paulo é guerra. Quem domina São Paulo dominou a América Latina, mas para tu dominar aqui também, tu tem muitos competidores. Mas eu posso listar e entender, ó. Vou criar uma estratégia de um negócio. Qual é a minha cultura, quem eu sou, para onde eu vou, como eu me comporto, quem é o meu cliente ideal. Então, cara, meu cliente ideal são indústrias de eletroeletrônico. Um exemplo. Eu tenho um norte. Mas, Marcos, eu preciso atender só eletroeletrônico? Não. Mas é um grupo. O meu melhor cliente é o cliente da indústria automotiva. Opa. Aqui começa a te dar nortes. Porque como você está no mercado parecido com o meu, que o mercado é muito amplo, muita gente pode comprar comigo, eu posso me perder um pouco na minha estratégia comercial. E quanto mais abrangente eu sou, pode ser que se torne pior para a minha estratégia comercial. Sim. Exemplo. Oi, fulano de tal da empresa de autopeças. Eu sou da Link Partner e temos uma das nossas maiores especialidades, é o transporte de produtos de Sim. automotivo. Nichar, né? Nichado. Segmentar. Segmentar traz um poder absurdo. Profundidade e posicionamento. Mas sabe qual é isso? A gente já tem feito bastante. Eu tenho um marketing terceirizado e a gente tem uma lista de empresas que a gente está fazendo exatamente isso. Funil, né? A gente está afunilando e nós atendemos algumas indústrias farmacêuticas. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está filtrando dentro daquela molécula que ele traz hoje com a gente, que a gente sabe que é extremamente segmentada, ela tem controle de temperatura, então o meu transporte, ele tem que ser muito bem feito, porque senão estraga a mercadoria, e são valores agregados altos, enfim. Então, a gente tem muito essa segmentação. O problema que a gente vem enfrentando hoje no comercial é o quê? Você não tem mais como falar com as pessoas depois do home office. Antes, você ligava para um número, como quando eu fazia prospecção, há pelo menos uns 7 anos. O cara te atendia. O cara me atendia.
Hoje eu não consigo mais falar. E aí, ainda agrega a questão das todas as empresas de telefonia ter esse monte de número te ligando para vender tudo. Então, quando você... beleza, eu consegui o celular. Já começa daí uma comemoração. Você conseguiu o celular do decisor. Só que ele não te atende, porque ele vem um número desconhecido. Por isso, Você não consegue falar o approach, o cliente, o concorrente. Tudo isso eu tenho. Mas e para falar com o decisor? vamos lá, Dizer como é que a que- gente faz? Como é que a gente faz? Tu tem 40, quase 50 clientes. Tu tem clientes muito felizes contigo, tu tem clientes que dá margem e dá menos margem. Se tu tem o mercado mapeado, então tem o mercado do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. 5 mercados mapeados. Tu pode fazer um movimento ativo de ir lá para o Norte. Vamos dizer que tu tem um cliente lá. E tu vai fazer um evento no Norte para empresas que já fazem importação e exportação. Vai ser um evento como reduzir os seus custos de importação. É um evento seleto, onde você chama seus clientes para cá, seus clientes trazem outros clientes que trabalham com isso, e você vai fazer um trabalho de um convite elaborado. Escolhe o melhor restaurante da cidade, VIP, ultra VIP. É um evento para poucas pessoas, que 20, 30 empresas no máximo. E lá você traz os maiores desafios, os maiores riscos, os maiores problemas que vocês já vivenciaram, como é que as empresas podem aumentar a margem. E no final você agenda com eles uma reunião para apresentar as soluções de vocês. É uma outra forma. Eu tenho 27 anos de área comercial, eu sou da época que eu batia na porta e era atendido. De porta em porta. Que a gente atendia telefone, que a gente respondia o WhatsApp. Eu, como vendedor, todo mundo me manda WhatsApp, eu respondo. Então, eu estava saindo da padaria, olha que interessante, eu estava saindo da padaria ontem e tinha uma pessoa com um folder bem grande, um banner bem grande, sobre oferta de apartamento. Cara, 7 horas da manhã. No frio. No frio. Eu, como vendedor, falei, cara, vou pegar um panfleto do cara. Peguei o panfleto, falei, vou te visitar, ele já mandou mensagem hoje, eu falei com ele, eu respondo, mas o jogo mudou. Então, se o jogo mudou, eu vou através da indicação. Você vai conversar com as federações da indústria de cada estado. Se a indústria é muito forte no segmento, quem é o presidente da Federação das Indústrias do Pará? É o Romualdo não sei o quê. Cara, vamos fazer uma visita, vamos conversar com ele e apresente uma solução para mostrar para os associados dele. Eu tenho que abrir mais canais. Mas voltando, que eu tenho que mudar a estratégia comercial, porque as coisas não funcionam mais como antes. Comercial é movimento. Sim. É movimento. Então a CJP faz isso. Vou lá para Porto Seguro. Tem um cliente lá, temos quase 10 projetos de consultoria em Porto Seguro. Chega lá, um cliente que gosta muito da gente, fala, cara, você pode fazer um jantar, organizar um jantar com 20 amigos seus empresários, porque empresário é amigo de empresário. Exato. E a maioria dos empresários é fela da mãe, não quer dividir o que está sendo bom para ele, não. Mas meus clientes são gente boa. E ele levou lá 20 clientes para um jantar, eu saí de lá com 7 negócios. Entende? É uma outra já estratégia confia, comercial. né? Porque mas, isso. mas voltando, eu tenho clareza do perfil. Quem é o cliente que eu quero? A gente costuma fazer isso em feira, né? Então, o cliente está expondo na feira, o nosso cliente, principalmente os clientes que têm já esse relacionamento com a gente, né? Então, ele até convite, às vezes, tem feira que é paga e fala, quem vai aí que eu faço, enfim. E a gente vai nas feiras e pede as indicações, a gente vai aos stands e tudo mais. Aí funciona? Então, aí é que tá. Não porque eles não estão lá para isso. Ele não está por esse motivo. É diferente. Não adianta. Então, nem sempre o que a gente faz funciona. Nesse caso, tu tá trazendo pro teu negócio, né? do teu negócio. E assim, ó, eu ia citar aqui 10 pontos, né? Só para resumir. Eu tenho que ter a cultura, eu tenho que saber quem é o cliente que eu quero e o cliente que eu não quero. A Apple, ela sabe o cliente que ela não quer. Ela não quer o cara do preço, ela não quer, tá tudo certo. Exatamente. A Samsung quer o cara do preço e quer o cara que paga a Apple também, tá tudo certo. A Ferrari quer o cara só que tem disposição de pagar muitos milhões na Ferrari. Ela não quer o cara do Gol, do Fox, ele não quer esse cara, né? Então, eu tenho que saber esse cliente para a partir daí eu saber o que esses caras querem, quem é que está fornecendo para eles e como é que eu tenho um diferencial competitivo real.
Porque às vezes a empresa agente diz assim, eu tenho vários diferenciais, tá? Mas são diferenciais que meu cliente valoriza, de verdade? É Então- porque, desculpa interromper, mas eu ia falar exatamente isso, eu estava esperando o Marcos concluir. Quando a gente se posiciona como boutique, né, e a gente tem diferencial como tal, mas não é só a gente perceber, o cliente perceber. Então, quando você fala, nós somos mais rápidos, mas será que isso não é uma obrigação, a gente já ser rápido e fazer o processo de maneira fluida? Será que a gente não está fazendo mais do mesmo? Ou se realmente a gente tem uma coisa que nos diferencia mesmo? E aí a gente entender que se a gente não trabalhar o posicionamento forte de que quais são os nossos diferenciais, primeiro internamente, para depois transbordar para o mercado, eu vou continuar sempre atraindo aquele cliente pelo preço. Vou trazer um exemplo da CJP. A CJP ela é uma consultoria. E a CJP ela recebe consultoria de outras empresas. Então, eu mapeei o mercado. O que a consultoria faz? Ela vem para cá, vai ver meus processos e tudo. Eu falei, tá, como é que eu posso me diferenciar? Então, eu vou treinar o funcionário que meus concorrentes não treinam, eu vou treinar o gerente que eles não treinam, eu vou colocar o BI que eles não fazem, eu vou contratar o executivo que eles não fazem. E eu vou tudo fazer isso que eu mais. criei, e tudo isso que eu criei foram coisas que ele quer. Ele quer. E na hora que ele chega com uma proposta, diz, cara, o teu é caro, mas caro comparado ao quê? O que é importante? A gente tem que trazer a consciência que eles precisam disso também. Porque nem todo cliente sabe o que ele quer. Sim. Exato. Então vocês têm que fomentar com o conteúdo. Cara, além do preço, o que é importante para você numa negociação? Além do preço, cara, é importante que entregue no prazo, que seja seguro. Um exemplo, que seja seguro, que a mercadoria chegue 100%, tá? Que não fique lá presa no porto, ok. Nós somos a empresa que mais cumpre prazo, tal. Deu voto de confiança da gente. Só que isso não vai evitar que tenha um cliente que diga, não quero vocês porque eu quero preço. A gente não tem controle sobre isso. E aí você tem uma não tenho- decisão. Se eu vou fazer um serviço com menos entrega e eu vou entrar no preço, então se você não quer atendimento boutique com a Roberta, você quer qualquer coisa, então a gente vai ter um preço B, mas se você quiser comigo que tem um know-how de 20 anos de mercado e que vou atender você pessoalmente, eu vou cobrar o preço de boutique. Que era o quarto ponto. Ó. Eu tenho cultura, cliente, concorrente. Com a informação de cliente e concorrente, eu vou desenhar meu mix de produtos. Hoje tu tem 50 clientes que comprariam mais coisas de ti que hoje tu não está vendendo. Tu já tem ouro aí. Ouro. Então, qual é o mix de produtos que eu posso criar para um cara que já compra comigo? Esse cara já compra comigo. E é isso que eu trouxe até nessa questão da gente estruturar e ter estratégia para que a gente possa, não é diversificar muito. Hoje nós temos, eu acho que a gente tem pouco, na verdade, né? A gente é o que a Natália falou, né? A minha obrigação de fato é ser rápida, mas tá tão ruim o mercado que não, porque eu tô cumprindo com a minha obrigação. São os meus concorrentes que não estão, porque eles querem fazer dinheiro, justamente porque o cliente hoje não quer pagar. Então o que ele faz? Ele faz volume para poder atender. Mas tu não vai ter poder sobre o cliente nem sobre o concorrente. Exatamente. Então eu tenho que fazer. Eu tô até com uma questão que eu tô até o final do ano fazendo a medição dentro de um cliente. Mensalmente estou fazendo reuniões com eles, que eles tinham uma estrutura de contratação interna diferente de hoje, né? É um grupo bem grande no Brasil todo, e aí cada um fazia a sua planta. Eu tinha um relacionamento de parceria com a planta que eu atendia. Ele pagava boutique para mim. Hoje incrementaram todas as plantas para o grupo e aí eles pegaram todos os fornecedores, incluindo a Link Partner, para atendê-los. Só que o meu preço, obviamente, não bate com que o restante da planta hoje busca. E eu faço mensalmente reuniões com ela. E ela, assim, quando a gente consegue... Que aí é outro serviço, né? Você também tem a consultoria. Sim, na verdade a reunião que a gente faz até de feedback pra gente saber como estão os nossos preços, porque uma outra coisa também que a gente consegue, a gente manda a proposta pro cliente e a gente liga pra saber como que tá. Olha, você não fechou com a gente? Ok, mas você pode me abrir? Como que é? Onde que a gente tá? Pra gente se relacionar? E eles não abrem. Então, não atendem, enfim. Então, fica difícil até de você
ter noção daquilo que E você... tem outras coisas também, né? A gente sabe que no mercado corporativo tem muita propina também, né? De comprador, né? Do cara que quer ganhar um pedaço. Sim. Então, nem todo mundo vai abrir. É. Mas por que eu tô batendo muito nessa tecla? Na visão de futuro de vocês querem ser boutique. Então, se eu quero ser boutique, eu vou aceitar perder por preço. Sim. É. Eu vou aceitar. Tanto É normal. Tanto é, Marcos, que hoje a gente já entendeu, nós já entendemos isso, a gente já se posiciona dessa forma, que pra gente, como eu disse lá atrás, a primeira coisa, o que você espera da Link Partner? É só preço? Se for só preço, não vamos perder o seu tempo e não vamos perder o meu tempo. Tá tudo bem. Isso é posicionamento. Só preço nós não vamos atender, porque a gente já sabe que a gente não vai conseguir te atender. Não é o nosso objetivo. Nós temos uma estrutura e pessoas extremamente qualificadas que só preço não paga a conta. Entendeu? Então a gente já sabe até onde nós podemos ir. Né? Vai ter um caso ou outro que por uma estratégia do nosso negócio e para abrir uma porta eu consigo entrar por uma questão de preço? Vai, mas não é a regra do nosso negócio. Talvez o ponto para alinhar é qual é o discurso para o cliente. Porque como cliente, pouco me importa se a tua estrutura é cara. Eu como cliente, pouco me importa se o teu custo é alto. Eu como cliente, eu quero O melhor. o que é, qual é o melhor. Só que eu vou voltar lá para o cliente, porque vai ter cliente que o melhor é preço. É. E o cara que é o cliente que é o melhor preço, ele não é teu cliente. E tá tudo certo. É o nível de consciência. Então você abriu dizendo, Marcos, mas o cara que topa pagar mais é um cara que não tem volume. Não dá para ter tudo. Sim. Não tem como ter tudo. Ou, não, quero ter tudo. Quero cair no preço. O A, B, C. E não tem estratégia certa nem errada. Sim. Quero ter tudo. Ok. Mas eu sempre volto para a pergunta da visão. O que eu quero ser? Porque se eu quero ser boutique, eu sei que eu não vou ser o cara do preço. Eu posso ser os dois? Pode. A Prada, a Armani tem 3. Tu tem Emporio Armani, a Armani e a Armani Exchange. A Apple disse, não, eu só quero ter aqui o meu iPhone que é acima de 10 mil. Não quero, tá, não te vendo. Esse posicionamento, cara, ele é tão importante, pessoal. Por isso que eu tô aqui amassando nesse ponto, que ele é muito importante. Ele é porque onde tem muita tudo empresa- começa. É objetivo. É onde tudo começa. Sabe? É entender que você vai perder, eu vou perder. Então vocês fizeram a pena comigo. Na hora que a gente oferta ali a consultoria, todo mundo quer. Todos Todo querem. mundo quer. Mas tem gente ali que não tem condição. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu posso baixar meu preço, fazer por 5 mil reais, eu vou vender muito mais, mas não sustenta a minha operação. Não é o que a gente quer. E se eu quiser hoje, a gente conversando na reunião de manhã, e se eu não atendo microempresa, por exemplo, eu não tenho produto para microempresa, mas a gente está discutindo, tá, mas por que não ter? Se tem 25 milhões de CNPJs, 97,5% são microempresas, por que não atender? E aí a gente vai pensar num novo formato, porque o formato exclusivo e individual não tem como a gente fazer. Mas será que a gente não consegue fazer de outra forma? Que é o que eu falei. Ó, pensa numa pirâmide aqui, ó. O mercado é assim, ó. Tu tem uma pirâmide no teu segmento. A maioria do mercado esmagadora aqui é PME. Não, é micro e pequena empresa. Micro e pequena empresa. O meiozinho aqui é média empresa. O topo é grande. Quero ser boutique, ok. Então eu ando como boutique, falo como boutique, como eu tô aqui. Só que muitas vezes o cara que topa pagar mais... Eu acho, é. Então tu vê como é complexo. Sim. E aí eu só para conectar para terminar os 9 pontos, que eu não consigo chegar no do décimo. Eu tenho uma cultura, que é o jeito de ser, e eu quero que você anote isso aqui, por gentileza. Eu tenho uma cultura, eu tenho o cliente, e é muito importante saber quem é meu cliente. É muito importante entender quem é o meu concorrente. O Sebrae não é meu concorrente, porque o Sebrae ele tem o foco na microempresa. Tá tudo certo. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ele. Não. Tá? Ele tem uma entrega diferente da minha e públicos diferentes. Cultura cliente concorrente. A partir daí é que eu vou criar o produto. A maioria das empresas nasce pelo produto. Você não nasce pelo produto. Porque se você nasce pelo produto, você está montando o produto da sua cabeça. Sim. Eu monto o produto com a cabeça do cliente. Do produto, eu vou montar minha equipe. Da minha equipe, eu vou pensar no meu posicionamento de marketing, como é que eu comunico.
Porque eu tenho que atrair o cara que eu quero. Então, se eu quero atrair um cliente que é mais premium, eu me visto premium, meu site é premium, minha proposta ou material é premium, minha sede é premium, tudo tem que se comunicar. Não adianta eu ser um hotel que vou cobrar uma diária de 20 mil reais, eu chego lá e o café da manhã é um misto quente. Tem que ser um café da manhã de empresa premium. Tem que ter um atendimento de um garçom premium. O colchão, o travesseiro tem que ser premium. Tem que ter toda a comunicação premium. Daí eu vou montar meu time de vendas, operação, que é o que vocês são muito bons, vou ter um resultado financeiro e eu vou ter os processos para apoiar. Então, cultura, cliente, concorrente, produto. Equipe, marketing, vendas, operação, financeiro, processo. É complexo crescer. E se eu não tiver clareza do cara que eu quero e do que eu não quero, eu vou nadar e não vou sair do canto. Patina. E vocês já chegaram longe em 3 anos. Mas eu acho que para o próximo passo, o mais difícil vocês já passaram. Que são os primeiros 3, 5 anos de uma empresa, o mais difícil. Mas eu acho que vocês têm que sair daqui com essa resposta. Quem é que eu quero e quem eu não quero? Porque pode ser que tu diga assim, por que eu quero ser boutique? Sim. Por que eu não posso ter um produto para esse cara pequeno? Por que não? Mas você pode sair daqui também dizendo, vou cravar e quero ser o mais caro. Beleza, quero ser o mais caro, quero ser o melhor. Mas quem é que tá topando pagar por isso? E hoje eu vou te falar que a maior parte de quem topa a boutique são os menores. Olha que loucura, porque ele não conhece nada, né? Ele não conhece, Morre de medo de perder a mercadoria. morre de medo e outra coisa, ele não tem estrutura dentro da empresa dele para que ele faça toda a logística. Ele quase que terceiriza completamente contigo, né? Ele entrega, e é isso que é o nosso negócio, né? O principal negócio é entrega e vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? É vender o seu produto? Vai lá, vende o seu produto porque ele vai chegar. Parceria. Ó. Por isso que vocês chamam de parceria, né? Uma parceria. Que legal. Clientes, eles são os nossos clientes potenciais, são as empresas que o dono ainda acha que consegue fazer tudo. Porque ele não estrutura o departamento de comércio exterior dele, até porque ele não tem muitos processos, então na cabeça dele o que ele pensa? Bom, eu não vou pagar uma pessoa, sendo que eu faço 2, 3 processos por mês. E também a gente faz, né? Que sentido? E mais te mata é o grande que já tem a estrutura. Exato. E que é o cara que tu tá querendo buscar. Não, na verdade, gente, o que acontece? Que foi o momento onde a gente, é exatamente o que você falou, a virada de chave. A gente tá nessa virada de chave. Qual é? Nós trouxemos os clientes que nós tínhamos na nossa carteira lá da outra empresa. Então, a gente trouxe para nós. Hoje, todos esses clientes que eram os que já tinham, eles nos deram base para a gente montar nossa equipe, etc. Daqui, a gente não consegue mais agora, assim, por mais que eu olhe minha carteira, tem 2, 3 vindo comigo, mas eles são perfis da outra empresa. Né? Então, hoje a gente tem que colocar agora na cabeça, que foi o que a Natália falou, e até falei para o Jorge recentemente, a gente precisa agora sentar para o cliente, hoje, cliente Link Partner, porque eles são clientes, né, da outra empresa, e agora a gente precisa mostrar o quê? Mapear o processo dele, fazer esse pós-venda, perguntar para ele se aquilo que ele realmente espera da gente está sendo atendido, para aí sim a gente começar a entender qual é realmente o perfil do cliente que está sendo atendido, o que ele está se beneficiando como um cliente da Link Partner, não mais da outra empresa, e aí a gente se posicionar. A gente não teve esse tempo ainda, sabe aquele lance de você trazer os clientes, tentar vendemos, fomos fazendo, trazendo pessoas para poder atender operacionalmente todos, mas agora é o momento da gente sentar como donos, estruturar, fazer o pós-venda, entender o cliente, mostrar para ele que realmente esse cliente que eu fui visitar, por exemplo, não é o mesmo meu perfil. Que ele rasga elogios para mim e no dia seguinte ele fica me apertando para eu fazer o mais barato, sendo que eu tô dando o melhor para ele. Tá tudo certo. Só que eu não consegui ainda mostrar para ele, sentar e falar assim, olha, realmente eu não vou mais conseguir te atender. Né? Então, é esse desenho que hoje eu quero fazer dentro da empresa para que a gente comece realmente até ver se a gente começar a fazer esse tipo de coisa, eu vou conseguir continuar pagando aquilo que hoje eu tenho de empresa. Se eu fosse montar hoje teu portfólio,
na tua estratégia de clientes, eu partiria do cliente que importa e o cliente que não importa. Porque aqui são soluções completamente diferentes. Então, o cliente não importa, estrutura o seu processo de importação do zero. Levantamento de documentação, fiabilidade, tal. Aqui é um produto. Que é um produto. Outra linha. Então, esse cara aqui não importa. Ok, esse é o mix. Que tamanho? Qualquer tamanho. Esse cara não importa. Tá aqui, meu preço de inicial é 60 mil aqui, por exemplo. Um projeto, em 3 meses, eu te deixo apto, 6 meses a importar. 60 mil, por exemplo. Outro braço é o cara que já importa. Só que do cara que já importa, ele com equipe ou sem equipe. Minha precificação. Então, o meu cliente que já importa com equipe, esse cara, eu tenho um produto X. Eu faço um acompanhamento, monitoramento. Eu trabalhei em indústria, a gente fazia muito processo de importação também. Não era minha área era comercial, alguém fazia lá, era compras, comércio exterior. Mas eu tenho um cara que já importa e ele não tem equipe. Então, aqui começa a nascer um mix de 3 linhas. O cara que não tem nada e nunca fez. E esse cara não conhece. E esse cara, quando eu acho que é um cara para tu investir. Sim. Porque é um cara que hoje ele tem pouco volume, mas daqui a 5 anos pode ser um cara gigante. E você aprendeu, você amarrou a você, o conhecimento está contigo, ele não sabe fazer. Você é o braço necessário para ele. E do outro lado, eu tenho o cliente que já importa, que tem equipe, e eu vou fazer um tipo de serviço para ele, e eu tenho um cara que importa e não tem equipe. E talvez o que vai te pagar menos vai ser o cara que importa e já tem equipe, mas tu ganha no volume. Um cara que te pague um pouco mais seja o cara que já importa e não tem equipe, que terceiriza, serviço de terceirização de importação. E o cara que vai te pagar mais, mas que não tem volume, é o cara que não importa ainda. Faz sentido? Sim. Faz total. E aí daqui... Veja que aqui, veja que esse mix você não está dando não. Você está mudando somente a precificação e deixando claro qual é a tua entrega, se ela vai ser mais ou menos. Sim. Mas é à frente que no início eu comentei que a gente precisa estruturar a empresa, os gestores estarem fazendo operação, organizando a empresa e a gente poder estruturar tudo isso. Mas tu é comercial. Eu sou comercial. Então pronto, deixa as broncas para ele interna, vai se virar no comercial. Teu papel é trazer cliente mesmo. Tu abriu dizendo, e eu gostei disso. A gente estava com outro casal gravando podcast, que eles estão numa outra fase. Tá? Eles estão na fase da definição dos papéis, claro, vocês aqui que não são mais casal, mas tem clareza. Porta para dentro, porta para fora. Então, teu papel é entupir de cliente aqui dentro, que tem um perfil, que tem uma aderência, e o dele é fazer a entrega. Gente, para chegar aqui na reta final, eu queria saber de vocês. O que mais ficou daqui do que a gente conversou que faz sentido para que vocês apliquem na Linkpart? Lembrando que eles são clientes, a gente, da CJP Evolução Empresarial, recentes, tá? São bebezinhos aqui com a gente. Toda a parte de planejamento vai ser feita, acompanhamento, rito, rotina, acompanhamento dos gestores. Mas o que mais ficou desse encontro para vocês? Eu vou falar por mim, né? Eu acho que o que mais pegou aqui é a gente definir a nossa lista de clientes, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Né? Apesar de sabermos o que a gente quer hoje dentro da empresa, o que a gente não quer, a gente não tem uma lista para buscarmos isso no mercado. Então isso é algo que a gente vai sair daqui como lição de casa e trabalhar nisso. Colocar nosso marketing lá para trabalhar bastante, né? E buscar essa lista pra gente. Acho que é isso. E a questão da gente realmente nichar, né? Dentro da empresa, a gente poder ter separado realmente os 3 perfis, ou 4, enfim, que a gente vai atender, que na verdade era já uma ideia nossa. E a questão dos eventos. Eu acho que talvez realmente o evento ele pode ser uma sacada. E o evento tá trabalho, viu? Tem que ter uma equipe dedicada para isso. Tu vai fazer ano que vem, já coloca no planejamento. Tu vai rodar todas as capitais do Brasil ano que vem. Só tem que ter um time dedicado para providenciar o local, providenciar o encontro, um SDR combinando. Vai ter um encontro sobre como reduzir custo de importação, aqui o mundo está nessa mudança, que guerra, Trump, tarifaço. Então nós vamos levar aqui especialistas, reforma tributária. Tem muito tema legal. Tem. Às vezes faz até parceria com o escritório de contabilidade, que ele já tem os clientes.
Já tem os clientes. Tu faz um cross com ele aqui, tá bom? Então, gente, é um prazer. Muito bom estar com vocês. Prazer enorme. Verdade. Eu que agradeço. Tem muito para crescer para 3 anos aí. Vão longe demais. Parabéns. Deus quiser, ele quer. E não se aflija. A questão dos papéis, quando a gente tem aqui uma clareza, onde você coloca, vai trazer o cliente e ele vai resolver a operação, isso fica muito confortável. Você não precisa dar conta de tudo lá dentro. Vocês podem combinar como sócios, ter uma reunião mensal de resultado, onde você vê ali o todo para acalmar o coração. Doutora, essa é Isso. Mas o comercial, ele tem que estar com a cabeça boa e livre para pensar em novas estratégias, em novos canais, em novas formas de chegar até o cliente. É isso. Tem um problema é vender. É esse. E turma, se você tem uma empresa e quer fazer um diagnóstico do seu negócio, vai ser colocado um QR Code aqui para você escanear. E eu quero que você comente aqui o que você achou do episódio. E se você se candidata, está conosco aqui, trazendo a história da tua empresa e os teus desafios. Eu sempre digo que é difícil ter uma empresa, tá? E muito mais difícil a tua empresa é amadora. Então, parabéns para eles, 3 anos de empresa, buscando a profissionalização. Sejam muito bem-vindos à CJP. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Bom demais.